Olá, hoje vamos estudar o ciclo de Carnot e potência de uma máquina térmica. Nicolas Leonard Sade Carnot, ele foi um físico, matemático e engenheiro mecânico francês que deu o primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas, conhecido como ciclo de Carnot, e apresentou os fundamentos da segunda lei da termodinâmica. Até meados do século XIX, acreditava ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, ou seja, obtendo um rendimento de 100%. Para demonstrar que não seria possível, o engenheiro físico francês Nicolas Carnot, ele propôs uma máquina térmica teórica que se comportava como uma máquina de rendimento total, obedecendo um ciclo de rendimento máximo, que mais tarde passou a ser chamado de ciclo de Carnot. Esse ciclo seria composto por 4 processos, independente da substância. Então, até o meado do século XIX, acreditava-se que seria capaz de construir uma máquina ali, que você colocasse um combustível, rodasse muitos e muitos lugares e voltasse, o combustível não estava alterado. Ou seja, conseguia fazer todo o processo fechado. O combustível ia passar pelo escapamento e voltava para o tanque de novo. Isso, Nicolas Carnot, ele viu que seria impossível, né? Então ele fez essa demonstração para essa máquina térmica teórica aqui, que seria impossível rendimento de 100%. Então, nos 4 processos que ele falava, era esse aqui, ó. Era uma expansão isotérmica, né, reversível. O sistema recebe uma quantidade de calor da fonte aquecida, né, fonte quente. Uma expansão adiabática reversível. O sistema não troca calor com a fonte térmica. Uma compreensão isotérmica reversível. O processo cede calor para a fonte de resfriamento. E uma compreensão adiabática, né, reversível. O sistema não troca calor com as fontes térmicas. Então seria um sistema totalmente fechado. Numa máquina de Carnot, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida, né, à fonte de resfriamento, são proporcionais às suas temperaturas absolutas, né? Assim, o rendimento de uma máquina de Carnot é aqui o rendimento, né, igual a 1 menos a temperatura fria pela temperatura quente. Ou o rendimento é igual a temperatura quente, né, menos a temperatura fria pela temperatura quente. Sendo a temperatura, se estiver em graus Celsius, né, tem que transformar para Kelvin. Então, para transformar, é só somar com 273. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Qual o rendimento máximo teórico de uma máquina a vapor cujo fluido entra 560 graus Celsius e abandona, né, o ciclo com 200 graus Celsius? Então, aqui você tem que lembrar o que aqui, ó? 560 graus Celsius e 200 graus Celsius, como eles estão em graus Celsius, tem que transformar em Kelvin. Então, aqui, só somar com 273, né? Já faz a conversão. A fórmula é essa aqui. Você pode usar essa ou aquela outra. Vamos usar essa aqui para ver como demonstração, né? Então, aqui, 833 convertido menos 473... deu um total de 360, dividido por 833, deu um valor de 0,43. Então, 0,43, só multiplicar por 100, né, que deu um total de 43%. Lembrando que se der um valor acima de 100% acima, ele não pertence às máquinas térmicas, tá? A vapor. Está violando uma das leis aí que não existe máquinas acima de 100%, tá? Está violando a lei da termodinâmica. Então, pode ser feito assim ou desse jeito assim. Ó. Você pode usar essa fórmula aqui também para fazer o mesmo cálculo, vai chegar no mesmo resultado. Tá? Você pode usar tanto essa fórmula como essa. No exemplo 2 diz, uma máquina térmica, né, teórica, segundo o ciclo de Carnot, ela desenvolve 40% de rendimento a uma temperatura máxima de 257 graus Celsius. Sendo assim, sua temperatura fria equivale a... Então, essa aqui é a temperatura quente. Quer saber qual que é a temperatura fria. Aqui na resolução temos... Primeiro, você tem que fazer uma conversão aqui. Converter a temperatura aqui, né? Que está em graus Celsius. Tem que transformar em Kelvin, né? Aqui está 40%. Você transforma em 0,4. Divide por 100. Então, temos a conversão aqui. Quer saber qual que é a temperatura quente, né? Quer dizer, a temperatura fria. Já temos a temperatura quente.
quer saber qual que é a temperatura fria. Então aqui temos a fórmula, vamos usar essa daqui. Substituindo os valores ali, temos 0,4, 530 menos T2, que esse T2 aqui é a temperatura fria, né? A temperatura quente pela temperatura quente não pode dividir, tá? Não posso fazer essa divisão. Tem que fazer essa multiplicação cruzada aqui primeiro. Esse vezes aqui traz para cá. Esse vezes esse deu um valor de 212. O 530 está para cá, a gente trouxe aqui. Traz com todo o sinal, tá? Não pode mudar o sinal aqui ainda. O 530 tá positivo, passa para cá negativo. Agora faz a subtração. Multiplica por menos 1, então deu um total de 318 Kelvin, ou 45 graus Celsius, a temperatura fria, tá? Ou você pode utilizar aquela outra forma também, tá? No exemplo 3 diz, calcule a temperatura quente de uma máquina térmica, né, que segue o ciclo de Carnot, cujo rendimento é de 52%, e a sua temperatura fria é de 300 Kelvin. Ele quer saber qual que é a temperatura quente dessa máquina. Então aqui, primeiro tem que fazer a conversão aqui do 52%, convertendo ele, né, deu 0,52. Temperatura fria aqui deu 300 Kelvin, ele quer saber a temperatura quente, que é o T1. Então não precisa converter, né, está em Kelvin, não precisa converter. A fórmula é essa daqui, temos o rendimento, que é esse aqui. Nós vamos usar essa fórmula aqui, tá? Você pode usar aquela outra também, se querer. Vamos usar essa daqui só para a gente trabalhar de um jeito mais diferente agora, para vocês poderem compreender. Então, temos aqui, ó, temos esse artifício aqui. 0,52 igual a 1 menos 300 por T1. Poderia tirar o mínimo, mas vamos fazer um jeito diferente aqui. Vamos deixar esse aqui e vamos pegar esse aqui e trazer para cá. E trazer esse aqui para lá de cá. Vamos trocar de lado os dois, tá? Então, vamos prestar atenção no que vai acontecer aqui, ó. Esse 300 estava negativo, veio para cá positivo. Esse aqui estava positivo, veio para cá negativo. Ok? Então, esse aqui estava negativo, veio para cá positivo, completo. Esse aqui estava positivo, veio para cá negativo. Agora, vamos fazer os cálculos aqui, ó. 1 menos 0,52 dá um total de 0,48, positivo. Tá? Esse aqui é 1 menos esse 0,52, deu positivo. Agora faz sua multiplicação cruzada aqui, ó. Multiplica-se cruzada aqui. Então, deu um total de 0,48 T1 é igual a 300. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, T1 é igual a 300 dividido por 0,48. Então, a temperatura quente aqui deu um total de 625 Kelvin. Então, essa aqui é a resposta, tá? Agora, vamos à potência de uma máquina térmica. A potência de uma máquina indica-nos qual é a quantidade de energia que a máquina consome por unidade de tempo. Assim, pode ser calculada da seguinte forma. Para calcular a potência em watts, o valor da energia deve estar em joule, ou o tempo em segundo. Então, a energia tem que estar sempre em joule e o tempo tem que estar em segundo. Sendo assim, 1 watts de potência corresponde a 1 joule por segundo, tá? Então, potência é igual a o trabalho pelo tempo. Então, a potência aqui é o trabalho pelo tempo. Então, a potência é dada em joule por segundo, ou em watts. E o trabalho aqui é dado em joule. E o tempo aqui é dado em segundo, ou em hertz, tá? Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Calcule a potência de uma máquina térmica que executa um trabalho de 1800 joule com a frequência de 18 Hz. Então, ele quer saber qual que é a potência. Então, dados aqui, então, o trabalho de 1800 joule e o tempo 18 Hz. Então, a potência igual a trabalho pelo tempo, né? Então, aqui já temos o trabalho e já temos o tempo. Então, só dividir aqui 1800 dividido por 18 deu uma potência de 100 joule por segundo. Então, isso aqui já é a resposta, tá? No exemplo 2 aqui, da potência, temos quanto tempo uma máquina térmica deve operar com a potência de 1.600 joule por segundo, realizando um trabalho de 480 joule. Então, quer saber qual que é o tempo. Então, aqui temos os dados, né? Potência, e temos aqui o trabalho.
Então, a potência é igual a trabalho pelo tempo. Então, a potência de 1.600, o trabalho de 480 joule pelo tempo. Multiplica-se cruzado. Então, deu 1.600 o tempo igual a 480. Então, aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo igual a 480 dividido por 1.600. Então, o tempo deu mais ou menos 0,3 segundos. Isso aqui é o tempo em segundos, tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau.